Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a produção de notícias falsas, as chamadas fake news. Participam Anderson Paes Barreto, professor e pesquisador de cibercultura, Ulisses Gadelha, jornalista, e também o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Pimentel. Os provedores são, de alguma forma, negligentes em relação à veiculação dessas notícias falsas? Numa primeira instância, eles acabavam também sendo surpreendidos, né? Porque a internet ela é um palco em que tudo é permitido. Só que não, né? Assim, não necessariamente tudo é permitido, mas inicialmente as pessoas acreditam que ali não tem vigilância, que ali não tem normas regulamentadoras, acreditam que é um espaço livre para fazer o que quiserem, inclusive se esconderem num certo anonimato. Então, isso encoraja as pessoas a produzirem essas mentiras, né? Produzirem boatos, produzirem informações que destoam a verdade, distorcem a verdade para conseguir nada mais do que status, né? Nada mais do que alcance, nada mais do que visibilidade, né? Então, os portais, quando eles acabam sendo impactados por isso, por esse tipo de informação, eles acabam também tendo que assumir a culpa, porque muitas vezes eles estão dando aquele espaço, dando visibilidade àquela informação. Você diria hoje que também esses provedores saem prejudicados por conta, ficam desacreditados por conta da veiculação dessas notícias falsas? Que as pessoas, elas costumam muito julgar o veículo por aquela informação. Então, se o veículo ele mantém um diálogo constante, baseado na verdade, um diálogo que permite a reflexão, que permite esse feedback que hoje a internet e as redes sociais proporcionam para a população de modo geral, quando isso ele é distorcido, então acaba também tendo a sua parcela de culpa, né? Uma pergunta agora que vale para os três. Até que ponto, aí voltando para as eleições agora de outubro, até que ponto essa produção de notícias falsas em larga escala, em escala industrial, digamos assim, até que ponto isso pode interferir, influenciar nas eleições agora de outubro? Uma coisa que eu acho que é interessante pontuar é que toda notícia falsa ela causa um impacto na imagem de quem está sendo retratado. E aí um problema que é muito sério é que a redução do tempo de campanha, ele tem o efeito positivo começava 5 de julho, agora é 15 de agosto. Ele tem esse efeito positivo de reduzir o gasto, de tornar as campanhas mais baratas mesmo. Mas, em compensação, um problema que é muito sério é você ser alvo de notícias falsas que você não consegue se defender. O impacto dessas notícias num processo eleitoral é muito grande, porque a gente vê que, alguns anos atrás, uma bolinha de papel que foi tacada num candidato, isso se tornou uma coisa gigantesca. Ou então, virou uma pedra. Isso. Uma opinião mal posta sobre um tema polêmico pode transformar você num carrasco, sabe? Então, é difícil você lidar com essa exposição, então o tempo é muito curto para... Ulisses, o que você está colocando é que, num momento de terreno fértil para a produção de notícias falsas, você tem o tempo do debate reduzido? Isso. Uma coisa versus a outra. Isso, já foi reduzido desde a eleição de 2016. E aí, para essa eleição, o tempo de campanha vai durar 45 dias, o que era metade do que vinha acontecendo nos anos anteriores. Desembargador. O problema é tudo correto, assim, mas o problema, do meu ponto de vista, né, claro, é a pré-campanha, né? Porque a legislação atual e a interpretação que o TSE vem fazendo, e os regionais também, é no sentido de que, não havendo pedido explícito de voto, e é o que está na Lei 9.504, não há vedação a que você possa tecer elogios, exaltar as qualidades de determinados candidatos e tal, desde que você não faça o pedido explícito de voto.
O que nos gera um problema sério, que essa eleição está atípica também, em razão de tudo que já foi falado aqui, né? A painéis com candidatos, né? Ou pré-candidatos, digamos assim, aqui na Torre, em Boa Viagem, que todo mundo vê, de determinado partido, de direita, de esquerda também e tal, enfim. É difícil essa questão do controle sobre esse tipo de coisa, porque a gente sabe que a mensagem subreptícia, ela gera o mesmo efeito, né? O que não se pode é falar mal em pré-campanha. Mas se você quiser exaltar as qualidades de um candidato que você simpatiza, sem pedir explicitamente voto para ele, não é proibido. E há pré-candidatos que estão fazendo pré-campanha há mais de um ano, né? Tem o deputado Jair Bolsonaro, que é pré-candidato pelo PSL, ele já está caminhando pelo Brasil desde o ano passado. E isso gera uma exposição muito grande. Todos os pré-candidatos, de certa forma, já estão caminhando. Eu acho que no debate aí que a gente está vendo, acho que o último a entrar na rota da eleição é a possível candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que acabou de se filiar ao PSB, e a gente não viu ele aparecendo publicamente para discutir os temas nacionais. E nem se colocar como candidato. Isso, mas os outros já estão... somente se filiou ao PSB e está todo mundo aguardando para ver se ele será lançado como candidato a presidente da República pelo PSB. Pelo PSB. Os demais já estão fazendo suas colocações sempre que temas polêmicos estão sendo colocados, como é o caso da intervenção federal no Rio de Janeiro. A opinião dos pré-candidatos já foi buscada na internet no minuto seguinte. Tem pré-candidato que tem milhões de seguidores, a maioria tem milhões de seguidores, e aí o diálogo acontece lá, né? Já está acontecendo. Quem normalmente está por trás dessa produção de notícias falsas em grande escala? A produção, fazer essa notícia reverberar também em larga escala. O que está por trás? As pessoas elas são encorajadas por conta desse aparente anonimato que a internet permite. Então, mesmo que elas se utilizem de URLs, que são os endereços da internet do exterior, mesmo assim, elas acreditam que ninguém vai pegar, que ninguém vai saber o que aconteceu, né? Só que as pessoas elas precisam ter um pouco mais de crivo no sentido de fazer com que essas notícias elas desmascarem, no caso, esses autores. Porque quem são eles? São aquelas pessoas que querem legitimidade, querem, por exemplo, tirar o espaço que os veículos de comunicação conquistaram ao longo de sua história, né? No caso, pegar, por exemplo, imagem de pessoas que têm uma influência pública, que têm um papel, que têm uma audiência, que tem uma credibilidade junto à população, e se utilizando dessas imagens para poder pegar essa autoridade que a mídia permite, né? Então, pega essas ferramentas da internet para poder se aproveitar disso, se aproveitar dessa legitimidade que esses influenciadores têm hoje em dia, né? Que é o que acontece, por exemplo, com várias personalidades hoje, não só no campo da política, como também no campo da cultura, né? Uma vez eu escrevi um artigo sobre Clarice Lispector na internet, que as pessoas pegavam, por exemplo, a imagem dela para conseguir seguidores, né? Aí você via 20, 30 perfis no Twitter de Clarice Lispector e ela morta há 40 anos. E as pessoas, Clarice, eu te amo, fazendo declarações de amor para ela, sabendo que, não sabendo, né? No caso, que não é a Clarice que está ali, né? Então, ela, por exemplo, é uma dessas personalidades que estão presentes na internet nesse aspecto de ter a sua imagem de autoridade, de um nome de peso na literatura brasileira, mundial, né? E acabar sendo um instrumento de conseguir status, de conseguir likes, que é, na verdade, o status hoje em dia, ele é a grande moeda da internet hoje, né? Mais até do que dinheiro, é mais importante você ter status, você ter seguidores, você ter números. Então, esses portais, eles querem acessos. Esses portais de notícias que eles veiculam essas fake news, eles querem acessos, eles querem visibilidade e, consequentemente, enganar as pessoas, né? Conseguir controlar, porque tudo isso é uma tentativa de poder, tentativa de alcançar um poder para manipular aquelas mentes, aquelas opiniões, e é isso que a gente vê na política hoje em dia, né? Desembargador, vou trazer aqui
para o senhor e para vocês todos. Eu anotei aqui, publicação patrocinada segmentada. Vamos imaginar isso na eleição. É possível você fazer uma postagem, vamos imaginar um candidato aí a um cargo qualquer, ele pega um segmento, um perfil de público, de eleitorado e faz uma postagem, pega um tema fictício, o aborto. Faz uma postagem favorável ao aborto, sabendo que aquela informação só vai chegar para um determinado grupo simpatizante com aquela causa, com aquele tema, com aquele perfil. Essa postagem, ela não aparece na timeline dos que são contra. Dos que são contra e de quem postou. E ele faz uma outra postagem dizendo o oposto para um outro segmento de público. Ou seja, você, na verdade, não sabe o que ele pensa a respeito daquele assunto. Ele tenta faturar dos dois lados. Como é que a justiça eleitoral pode entrar aí? Em nome do debate, em nome da democracia? Antes de tudo, é interessante que isso tudo acontece porque existe uma quebra de privacidade consentida, não é? Que são os cookies. Toda vez que nós, aparentemente, gratuitamente, assinamos ou aceitamos aqueles termos e condições, que, aliás, há um documentário no Netflix ótimo, que tem esse título aí, Termos e Condições, né, de todos, Google, Facebook, enfim, todas essas empresas, nós fazemos coisas inimagináveis. Por exemplo, cedemos direitos autorais de tudo que nós mandamos em anexo de e-mail, fotografias, textos, etc. E esses cookies, eles sabem das nossas preferências, porque eles nos perseguem pela rede. E é por isso que eles são capazes também, por isso, de direcionar, não é, um impulsionamento. O tema que você traz é bastante interessante, porque nas eleições passadas o impulsionamento ele era proibido, né? E a legislação agora permite o impulsionamento para as eleições de 18, desde que feitos, e é interessante que isso seja bem explicado, não é qualquer pessoa que pode fazer impulsionamento, por exemplo, de Facebook. Só candidatos, partidos e coligações. Uma pessoa natural, por exemplo, ela pode até fazer postagens, ela pode fazer propaganda eleitoral, desde que seja positiva para o candidato dela, né? Pessoa jurídica não pode, nem que seja gratuita. Então, o impulsionamento é uma ferramenta que nos dá, nós já julgamos aqui alguns casos em relação a isso, relativos à eleição passada, quando havia uma proibição, né? E a questão é que a gente não sabe exatamente qual é o impacto efetivo e prático que isso representa numa eleição. Por exemplo, no debate de Cuiabá, havia um jornalista da Folha de São Paulo que discordou veementemente de um engenheiro da computação que achava que o impacto era tremendo e tal, mas é tudo uma impressão. Ele já achou que, por exemplo, o caso da eleição dos Estados Unidos, que não foi essa a razão pela qual a Hillary perdeu. Enfim, não dá para precisar, porque nos casos concretos que nós já julgamos aqui, o Facebook, por exemplo, ele dá uma estimativa de quantas pessoas tiveram acesso àquele conteúdo. Mas ele sequer pode comprovar que, de fato, você leu ali, né? É complicado. Essa questão de alcançar o público-alvo é o que está em jogo na eleição dos Estados Unidos, o que está repercutindo até agora, porque essa metodologia da psicologia de massas, de alcançar os indecisos, foi justamente o que estão acusando o presidente Trump de usar essa metodologia pela Cambridge Analytica. E esse uso, ele justamente se apodera dessa tecnologia de direcionar, de impulsionar para os públicos específicos. Os Estados Unidos é um país que tem uma geografia bem diversificada, e aí o candidato conseguia dialogar com os públicos específicos, com as identidades de cada estado, baseado nessa psicologia, que nada mais é do que você entender a personalidade do usuário a partir dos cookies, das curtidas. Há um estudo que fala que essas curtidas podem dizer sobre a gente, fazer a empresa saber mais sobre a gente do que nossos pais sabem. Então, e dinheiro também, né, Luciano? Porque cada acesso desse, eles ganham por isso também, né? Vamos fazer mais um intervalo?
curtinho. A gente volta daqui a pouco. A produção de notícias falsas, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Até já.